tarde, mulheres de joelho, graça e paz. Então, hoje nós vamos concluir o estudo do livro de Esther, né? Eu fiquei com os capítulos de 8 a 10 e vou ler um pouco aqui alguns versículos para depois a gente fazer a conclusão. Capítulo 8, versículo 1. Naquele mesmo dia, deu o rei Assuero, a rainha Esther, a casa de Amã, inimigo dos judeus. E Mordecai veio perante o rei, porque Esther lhe fez saber que ele era seu parente. Tirou o rei o seu anel, que tinha tomado de Amã, e o deu a Mordecai. E Esther pôs a Mordecai por superintendente da casa de Amã. Estendeu o rei para Esther o cetro de ouro. Então ela se levantou, pôs-se de pé diante do rei e lhe disse: se bem parecer ao rei, se eu achei favor perante ele, e se esta coisa é reta diante do rei, e se nisto lhe agrado, escreva-se que se revoguem os decretos concebidos por Amã, filho de Amedata, os quais ele escreveu para aniquilar os judeus que há em todas as províncias do rei. Aí agora eu vou ler o capítulo 9 do mesmo, o versículo 9 do capítulo 8. Então foram chamados os secretários do rei, os 23 dias do mês da Siva, que é o terceiro mês, e segundo tudo quanto ordenou Mordecai, se escreveu um edito para os judeus, para os sátrapas, para os governadores e para os príncipes das províncias, que se estendem da Índia à Etiópia. 127 províncias, a cada uma segundo o seu modo de escrever, e a cada povo a sua língua. Aí no capítulo 15 no capítulo 8 do versículo 15 fala: então Mordecai saiu da presença do rei com vestes real, azul celeste e branco, como também com grande coroa e ouro e manto de linho puro, linho fino e púrpura. A cidade de Susa exultou e se alegrou. Para os judeus houve felicidade e alegria, regozijo e honra. Também em toda a província e em toda a cidade, aonde chegava a palavra do rei e a sua ordem, havia entre os judeus alegria e regozijo, banquetes e festas. E muitos dos povos da terra se fizeram judeus, porque o temor dos judeus tinha caído sobre eles. No capítulo 9, eu vou ler aqui o versículo 3. Todos os príncipes das províncias e os sátrapas e os governadores e os oficiais do rei auxiliavam os judeus, porque tinha caído sobre eles o temor de Mordecai. Porque Mordecai era grande na casa do rei, e a sua fama crescia por todas as províncias, pois ele ia tornando mais e mais poderoso. Aí, finalizando aqui, eu vou ler o versículo 29. Então a rainha Esther, filha de Abiail, e o judeu Mordecai escreveram com toda a autoridade, segunda vez, para confirmar a carta de Purim. Irmãs, é assim, vamos falar aqui segundo o que Deus me tocou, o que mais eu vi no livro, o que mais a história de Esther mexeu comigo. Né? Aqui a gente entende que o mal nunca vencerá o bem. Porque Esther, ela era uma judia, ela chamava Hadassah e assim, ela estava escondida, ela não podia se manifestar, né? Porque ela estava em outra terra, não era da mesma religião, ela estava foragida. E nesse momento, a gente vê que a Esther, ela era uma mulher obediente. Ela era obediente a Mordecai, que era o seu pai, que se tornou o seu tutor, né? Mas ela era temente, obediente primeiramente a Deus, né? E isso nos mostra claramente, assim, para que nós tenhamos fé perante as nossas dificuldades, perante os nossos desafios, né?
Esther, ela tinha muitas qualidades, muitas virtudes. Às vezes eu abaixo que eu tô dando uma lidinha também. Então ela tinha qualidades, né? Ela era essa mulher guerreira, essa mulher temente, ela era obediente, ela era paciente. E isso tocou muito em mim porque a gente vê o quanto é difícil fazer tudo conforme agrada o nosso Deus. Eu falo de mim própria, porque, por exemplo, eu tenho dificuldade, assim, eu sou uma pessoa, pode não parecer, mas eu sou muito impaciente. E eu tenho orado a Deus e pedido paciência. Eu tenho pedido também sabedoria, porque eu enfrento dificuldades, como todas nós. Eu tenho passado por situações bastante difíceis e assim, eu tenho orado, Senhor, me capacita, me dá sabedoria, coloca, Senhor, o teu querer no meu coração, me faz entender a tua palavra, porque assim, eu confesso, eu ainda tô galgando, ainda tô caminhando, aprendendo as coisas, mas Deus tem me abençoado muito. E outra coisa que eu vi muito aqui, que a Esther é uma mulher de oração, ela foi uma mulher de jejum, ela convidava, ela chamava as suas servas para orar e jejuar com ela. Então, ela se humilhou para ela poder conquistar a vitória, para ela trazer a vitória para o seu povo judeu, para libertar o seu povo, para evitar a morte do seu povo. Então, Deus honrou a Esther, né, com tudo que ela fez. Ela pediu socorro, ela orou a Deus pedindo socorro e ela foi atendida devido à sua obediência, por ela ser essa mulher sábia, né, por ela ter essa capacidade. E às vezes nós queremos tudo no nosso tempo e nem tudo é no nosso tempo, é no tempo de Deus. E nós precisamos quebrantar nosso coração, buscar mais de Deus. E Ele vai nos falar. Ele vai dar o que a gente quer, mas no tempo certo. Hoje, assim, eu já tenho compartilhado com as irmãs algumas situações e tá no tempo de Deus. O meu pedido ainda não foi atendido, mas Deus me conhece, Deus conhece a minha situação e eu creio que eu serei honrada para a honra e glória do Senhor. Porque nele eu busco e nele eu tenho fé. E a humildade de Esther nos inspira para que também nós possamos ser, no nosso grupo, no nosso meio, na igreja, na nossa família, essa pessoa que ajuda outra mulher, que ora pela outra, que entende o problema da outra, né? Que Esther nos inspira a fazer isso, que ela foi essa mulher de coragem, ela foi essa mulher de fé, obediente, temente, e que nós possamos ser encorajadas e usadas por Deus, né? Não nos desanimarmos perante dificuldades que todas enfrentam, e infelizmente isso acontece. E que vamos, assim, orar mais umas pelas outras e vamos, nos colocar no lugar da dificuldade do outro, sermos mais humanos, sermos mais compreensivos e que Deus possa nos tocar, possa nos ouvir, acolher cada pedido de cada uma de nós do grupo, que oramos pela nossa família, oramos pelos nossos filhos, oramos pelas nossas dificuldades, uma ora pela outra, e que assim nós possamos crescer em atitude, em graça, em sabedoria, e que Deus possa nos capacitar cada vez mais. Foi o que eu entendi do capítulo que eu li, e que Deus possa nos abençoar, e espero que tenha atendido a expectativa e que o Senhor esteja em nosso meio. Em nome de Jesus, amém.